Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Thaís, eu sou trabalhadora da equipe do Evangelho do Lar, daqui da casa, e eu quero nessa manhã de hoje conversar um pouco com vocês sobre a importância da prática do Evangelho no Lar e ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu convido a todos para que possam pegar os seus evangelhos, possam nos acompanhar na leitura e que nós iniciemos esse nosso evangelho no lar, assim como acontece nos nossos lares, com uma prece. Então eu convido a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos e nesse momento nós nos desconectamos de tudo fora que nos tire a atenção, nos desconectamos dos problemas, nos desconectamos das ansiedades e nos conectamos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso mentor, ao nosso anjo guardião, aos benfeitores que possam estar conosco nesse momento, nos auxiliando e nos intuindo. E nós começamos agradecendo a Ti, Mestre, nosso querido Mestre Jesus, por permanecer conosco e porque através do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos e principalmente do Teu amor, nós consigamos seguir fazendo essas reflexões, seguir trazendo entendimento, o entendimento da nossa vida, do ser espiritual que somos, para que nós possamos aos poucos vivenciar o Teu Evangelho e estar contigo na seara de luz e de amor. Tão agradecidos que nós estamos pela oportunidade dessa prece, pela oportunidade desse momento de comunhão, de pensamento e de sentimento. Nós iniciamos o nosso Evangelho de hoje. A nossa leitura de hoje, ela se encontra no capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Se encontra nas instruções dos Espíritos, a Era Nova, e é o item 10. Então eu vou ler um trecho e eu vou ler depois eu convido a todos para que terminem de ler esse trecho, porque ele diz muito o que estamos passando, né? E ele começa assim: um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade e dissipar as trevas. Esse contato nosso com a verdade, né? A verdade do Evangelho, a verdade dos nossos corações, né? Porque a verdade ela se encontra dentro de nós, nós temos na nossa consciência essa centelha divina, esse Cristo interno, né? Nos ajuda a dissipar as trevas do mundo, as trevas que se encontram dentro de nós mesmos, né? Que nos trazem sofrimento. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram ao mundo. Depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. Esse é um aviso dos Espíritos, né? Nos dizendo que durante essa caminhada, quando Cristo esteve aqui, nós estávamos sobre a sua luz viva, né? Cristo, quando esteve aqui, ele está conosco, né? Mas quando ele estava encarnado, né, aqui, mas que após isso ele está trazendo toda a história da humanidade, né? Nós sabemos da Idade Média, que se chama de Idade das Trevas. Então, que a gente, de alguma forma, distorceu esses ensinamentos, né? Nós vinculamos ele ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo.
Mas ele diz que devemos ser firmes, porque essa luz virá novamente. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza. O Espiritismo vem nos explicar, nos trazer o entendimento, a verdade sobre essas leis, abrir os nossos olhos, né? Tirar a catarata dos nossos olhos para que possamos enxergar essas verdades. E crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida as espessas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material. Revertia em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, Kardec estava falando isso, né? Em 18 séculos, e para vocês verem que isso é tão atual, que hoje, né, no século 21, nós continuamos, esse texto, ele é extremamente atual. E malgrado o sangue de tantos mártires ainda não chegou. Mas aí vem a frase que eu considero a mais importante desse texto. Cristão, tornai ao Mestre que quer vos salvar. É um convite. E o texto se segue falando da Era Nova. E nós estamos vivendo nesse momento muito forte, esse momento de renovação, esse momento de convite em que esse alerta do sede firmes é muito importante. Estamos precisando ser firmes e estamos precisando tornar ao Mestre que quer nos salvar, né? Jesus deixou todos os seus ensinamentos, ele nos inunda com seu amor até hoje e permanecerá conosco, né? Como nos disse. E hoje nós temos, através do Espiritismo, e esse capítulo ele vem falar que ele não veio destruir a lei, ou seja, o Espiritismo veio nos trazer uma chave que nos dá o entendimento do porquê que nós estamos passando por esse momento, por exemplo, né? Esse momento de pandemia, esse momento que nos pôs para dentro dos nossos lares, para dentro dos nossos corações, para dentro de nós mesmos. Estamos e vamos viver a regeneração. Isso não é uma escolha no sentido de que a Terra ela vai viver a regeneração. A escolha nossa de optarmos por viver também, de fazer isso, de tornar ao Mestre que quer nos salvar, né? A gente sabe que essa salvação, o Espiritismo nos diz que fora da caridade não há salvação. Essa caridade de amar ao próximo como a si mesmo, que começa dentro de um trabalho de auto-amor, de auto-perdão e que se estende ao outro, se estende ao planeta, se estende a todos os seres vivos que convivem conosco, né? Dessa nossa encarnação e desse mundo em transição que nós estamos vivendo. E o Espiritismo é esse consolador prometido, que vem nos consolar e nos dizer que está tudo certo, que temos o nosso capitão, né, o nosso governador ao comando desse navio e que todos nós seremos espíritos puros, todos nós seremos Cristos um dia e que estamos todos caminhando a essa perfeição relativa, né? Que o Espiritismo vem nos dizer que todos chegaremos sem exceção e que tudo que nos acontece tem um motivo, né? Então, essa calma nos nossos corações e daí trazendo para o Evangelho no lar, né? Que é esse momento em que a gente pega esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo,
para fazer uma prece, para colocar uma água para fluidificar, para reenergizar o nosso lar, para que nós possamos ser cuidados pela espiritualidade. É um momento que a gente se coloca à disposição, né? Porque a espiritualidade, os benfeitores, os trabalhadores do Cristo, nosso anjo guardião, eles estão sempre à nossa disposição, mas o movimento é nosso, né? Nós devemos também pedir esse auxílio, nós devemos nos conectarmos, nós ainda, como ele diz aqui, né? A gente ainda vive conduzidos ao bem-estar material. Então, pensando no Evangelho segundo o Espiritismo e pensando no Evangelho no lar, pensando no que seriam esses ensinamentos do Cristo para a nossa vivência, esse alimento espiritual, né? A gente se alimenta para nos mantermos firmes no dia a dia, porque se a gente não se alimenta, a gente cai, a gente não consegue conduzir o nosso dia, né? Então o alimento, eu vou lá, eu tomo meu café da manhã para que eu possa passar a minha manhã bem, para que eu possa passar a minha manhã em pé, firme, como ele diz aqui, né? Sede firmes. A mãe que diz para o filho, tem que tomar o café da manhã, porque tu tem que estar bem na escola para poder jogar o futebol, né? Para poder estudar, para poder ler com atenção. Então, o Evangelho no Lar não deixa de ser um alimento, mas é um alimento espiritual que, por exemplo, nesses dias de pandemia, ele nos faz com que, por exemplo, um Evangelho no Lar ao domingo à noite, ele é aquele alimento, ele é o café da manhã para uma semana, por exemplo, para mudança de estado, porque quantas pessoas, por exemplo, não têm aquela tristeza do domingo à noite, né, em que dá uma tristeza, né? Então, um Evangelho no Lar, por exemplo, num domingo à noite, que é aquele alimento, aquele café da manhã que vai te encher de energia para que tu possa enfrentar a segunda-feira, o resto da semana, né? Então, essa era nova, né, que a todos somos convidados a entrar, a reflexionar, a aprender, que nós possamos, por exemplo, através do Evangelho no Lar, nos utilizarmos desse alimento espiritual, desse momento em que nós recebemos energia, em que o nosso lar, ele é protegido, a gente se preocupa tanto com o nosso bem-estar material, como diz aqui, com cercas elétricas, com alarmes, nos protegendo materialmente daquilo que possa nos atingir, mas espiritualmente, né? O Evangelho no Lar, ele faz esse papel. Ele nos ajuda na nossa proteção espiritual, na proteção espiritual do nosso lar, como se nós realmente colocássemos cercas elétricas, alarmes, barreiras, né, para que dentro do nosso lar a gente possa ter o conforto, possa ter a tranquilidade de nos fortalecermos e de crescermos cada dia mais. Para aqueles que nesse momento estão cada vez mais dentro dos seus lares, né? Esses últimos tempos, eles modificaram muito o dia a dia de muitas pessoas. E aqueles que ficam hoje cada vez mais dentro dos seus lares, que isso seja cada vez mais um momento de reabastecimento, um momento de reenergização e de nutrição espiritual, né? Então, o nosso convite à prática do Evangelho no Lar, para que sejamos perseverantes nessa prática e que a cada dia mais o entendimento desse Consolador prometido por Jesus nos auxilie para que nós possamos tornar ao Mestre, para que nós possamos reviver novamente cada vez mais a sua luz viva, porque ela é viva o tempo inteiro, e dissolvendo as trevas do mundo, as trevas que existem e que habitam em nós como espíritos imortais e que ainda estamos lutando contra esse mal
né? Que nada mais é do que a ausência do bem em nós. Então eu convido a todos para que nós encerremos fechando os nossos olhos, agradecendo ao nosso mentor espiritual que esteve ao nosso lado durante esse momento e que está ao nosso lado sempre. Agradecendo a equipe de benfeitores sob o comando do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso governador, nosso irmão mais velho, que nos ensina e que nos auxilia o tempo todo. Agradecendo pela oportunidade dessa vida, de estarmos aqui encarnados, tendo a oportunidade de nos renovarmos a cada dia, a cada amanhecer. Pela oportunidade de estarmos em contato com essa doutrina que tanto nos auxilia, para que nós possamos crescer e para que esse amor e esse entendimento de que somos espíritos imortais possa fazer morada nos nossos corações. Agradecidos que estamos, e nesse momento, com o nosso coração cheio de paz, essa paz que desce dos céus nesse momento sobre nós, nós encerramos o nosso Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja.